Também, né, Raquel, bastante sobre aí a sua formação, sobre o teu dia a dia para a gente. Eu sei que a Raquel é uma excelente comportora, é formada em marketing, está fazendo psicologia, é engenheiro coelho. Uma grande amiga, colega, a Mabel está aí também indicando, né, a Raquel para a gente. Tenho certeza que ela não foi indicada só pela Mabel, viu, Raquel? Você foi indicada por Deus, porque todos nós precisamos ouvir aquilo que você vai falar. Estamos orando por você, conforme eu já te falei durante a semana. Que Deus te abençoe, que Deus te use mais uma vez, para que você possa falar não de você, mas aquilo que Deus tocou no seu coração. Os momentos agora é contigo, que Deus te abençoe mais uma vez. E muito obrigada em ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço primeiramente a Deus, né, porque Ele tem me chamado, realmente, né, e quando ainda muito jovem eu falei a Ele que queria trabalhar em função das coisas de Deus, né, e agradeço a Deus porque Ele tem me dado essa oportunidade de falar às pessoas. Hoje eu estou, como a irmã Lélia falou, estou cursando psicologia no NASP, né? Sou formada em marketing, trabalhava na área eu era representante comercial. E um dia decidi deixar tudo e falei, vou trabalhar, vou buscar a Deus, vou comportar e quero fazer um curso que eu possa ajudar realmente na igreja. Porque percebo que, infelizmente, e agora vai ser muito pior, a gente está estudando sobre isso, que no futuro vai ser muito pior por causa justamente disso que está acontecendo, né? Então, e eu quero estar à disposição da igreja para que eu possa ajudar, assim que formada, né, em tudo que for possível. Não estou fazendo esse curso para ganhar dinheiro, né, que representante comercial também não ganha pouco, mas eu deixei de lado e eu realmente quero me dedicar. Então, agradeço muito a Deus pelo chamado, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero realmente que eu seja um instrumento nas mãos de Deus, que não seja eu que esteja falando, mas que Deus esteja falando através de mim. Então, que nesse momento a gente possa, né, estou feliz porque Deus nos deu essa oportunidade também de estarmos aqui online, podendo nos falar, sendo que se fosse de outra forma, se não tivéssemos a tecnologia hoje, estaríamos talvez piores, dentro de casa, sem poder sair, acontecendo tudo isso. Quero agradecer a Deus também pela oportunidade de estarmos vivos, porque infelizmente muitas pessoas estão perdendo a vida, mas também agradeço a Deus porque mesmo que, como, né, diz em Romanos, assim, mesmo que vivamos ou morramos, somos do Senhor, então a gente sabe que a gente tem que estar preparado a cada momento. E a gente está vivendo uma situação difícil, muito difícil, não basta só as doenças que tinham e agora isso tudo que está acontecendo, então a nossa mente já fica às vezes muito perturbada, né, sem saber o que a gente está fazendo nesse mundo. E um dos temas hoje, o tema hoje que eu vou falar, é como você se sente. Você se sente deslocado? Como que você se sente nesse mundo hoje? Não dá a impressão que a gente está deslocado, que o que está acontecendo? A gente não entende o que está acontecendo, tudo mudou, né? E uma pergunta que eu faço, você já se sentiu deslocado? Como se não fosse o seu lugar? Já sentiu que esse mundo, apesar de suas maravilhas, não o satisfaz? Ao perguntar isso, eu não quero dar a entender assim que não podemos agradecer e apreciar as coisas belas que a vida nos dá. Né? A gente olha para a natureza, é tudo lindo. A gente olha para as coisas que Deus faz, é tudo perfeito. Mas há muitos momentos em que nós se sentimos, né, nós exclamamos, né? Deve haver algo melhor. Não é possível que esse mundo seja a única coisa que existe. Então, a Bíblia, ela explora essas perguntas honestas por parte das pessoas que tinham fé em Deus. Não é de agora. Mas as pessoas, elas não eram cegas às realidades deste mundo, como nós não somos. Nós vivemos com Deus, nós estamos com Deus. Mas o que, Senhor, está acontecendo? Por que tudo isso está acontecendo? Por que esse turbilhão? Às vezes, parece que nós estamos realmente num barco em alto mar e o perigo, e a gente sabe que Jesus está ali dentro, mas a gente sabe que ele está conosco, mas a gente fica aflito, a gente fica com medo, a gente não tem mais esperança para o futuro, a gente não sabe o que vai ser do amanhã. Nós estamos precisando de paz, né? Do Salmo 120 ao Salmo 136, existe uma ascensão gradual, né? E esses eram hinos, né, que os peregrinos religiosos,
eles, quando iam para Jerusalém, eles cantavam. Quando eles se dirigiam ao templo, subiam as escadas, eles acompanhavam com esses cânticos, né? E a letra do Salmo 120, ela expressa que o peregrino está cansado e angustiado. Vamos ler aqui, ó. Vou ler para vocês. Salmo 120, capítulo 1, ele diz: na minha angústia clamo ao Senhor, e ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, o que te será acrescentado à língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. É incrível como a história se repete. Não parece que é isso que a gente está vivendo agora? Nós estamos em momentos que, para alguns, parecem momentos de paz, para outros, momentos de guerra. Aqui diz que, no versículo 1, o peregrino cansado, ele gasta tempo rodeado de pessoas que não buscam a paz, que não honram a verdade, que fazem guerra contra ele. Se isso não bastasse, esse peregrino vem de longe, muito longe. Ele declara que ele mora em Meseque e nas tendas de Quedar. Meseque era uma região ao norte de Jerusalém. Talvez o que é hoje a Turquia. Era um lugar distante. Quedar fica a leste de Jerusalém, nos desertos orientais da Arábia. Não se referem ao mesmo lugar, né? São lugares diferentes. Pelo contrário, Meseque e Quedar, eles são lugares opostos, distantes um do outro. Então, aqui vem dizendo que parece que esse peregrino, ele havia vagueado muito em busca de sua casa. Agora, aproximando-se do templo em Jerusalém, ele abre seu coração a Deus. Ele diz: estou cansado, o mundo é mau, eu preciso de paz. No entanto, esse não é o único salmo que expressa essa ideia básica de cansaço, de querer paz. O Salmo 73, que é um salmo de Asaf, né? Asaf era um dos 3 músicos do templo, estabelecido pelo rei Davi. Aqui ele diz, Asaf, ele reconhece que algo não está bom no mundo. Porém, ele não nega Deus, né? Ele não nega Deus e o amor de Deus. Ele diz, certamente Deus é bom, mas quase duvida e rejeita sua fé. Ele diz assim, quanto a mim, vamos ler, abre aí no Salmo 73, vamos ler ali. Vamos ver como que ele fala aqui. Ele diz assim, ó, com efeito Deus é bom com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me desvalaram os pés. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sólido, é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. A gente percebe aqui que Asaf, ele olhava para as pessoas e ele pensava, poxa, comigo tudo está errado, né? E que sou de Deus, sou cristão. Então, por um momento, ele teve inveja, né? Inveja da prosperidade dos ímpios. Porém, apesar disso, Asaf também encontra resposta para suas inquietudes ao buscar Deus em seu santuário. Em seu templo, ele diz, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Os ímpios e os frutos de sua maldade desapareceriam como um sonho que vai quando se acorda, não existiriam mais. Aqui a gente percebe, e por muitas vezes a gente pensa, né, às vezes a gente olha e fala assim, o cristão está sofrendo tanto neste mundo. A gente não parece assim que às vezes a gente fica perdido, meu Deus, por que a gente sofre tanto? E às vezes a gente acha assim que se eu estou com Deus, eu não preciso de, né, eu vou estar bem, e a gente esquece daquilo que Deus disse para a gente, né? Ele diz assim, que ele disse que neste mundo nós teríamos aflições, e a gente acaba esquecendo disso daqui. E a gente acredita realmente que a gente precisa de algo melhor, nós precisamos de algo melhor. Então, hoje parece que nos debatemos entre 2 opções.
E Asaf, ele quase caiu na mesma atitude dos ímpios. Ele diz, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs são castigados. Pensa, essas pessoas, eu fico analisando essas pessoas que perdem seus entes queridos. Agora, nessa situação de Covid que nós estamos vivendo, muitas pessoas que servem a Deus, que são fiéis a Deus, e eles estão perdendo seus entes queridos, tem pessoas morrendo, e às vezes a gente não entende. A gente fica aflito, a gente ora, a gente implora a Deus que salve os nossos. E às vezes isso até se torna um pouco egoísta, né? Porque nós nos preocupamos quando chega à nossa porta. Muita gente, eu percebo, que não se preocupa com o que está acontecendo no mundo, porque está tudo bem em sua família. Mas quando as coisas começam a acontecer conosco, é onde a gente para e a gente olha para Deus e fala, por que comigo? Não é verdade? A gente tem um egoísmo dentro de nós, dentro do nosso coração, que às vezes a gente não percebe. Se está tudo bem comigo, se está tudo bem com a minha família, né? Eu vou orar por fulano. É assim que a gente faz, né? Mas quando as coisas começam a ficar ruim para a gente, o que a gente fala? Poxa, agora é comigo. Como assim, Deus? Por quê? Por que comigo? E Asaf, ele via isso, ele via as pessoas que não serviam a Deus prosperando. E ele, infelizmente, estava passando dificuldade. Então, essa também é a nossa tentação, de achar que este mundo é a única coisa que existe, né? A gente olha para o mundo e pensa assim, este mundo é a única coisa que existe para mim. Então, se eu não vivo aqui, se eu morrer, a gente esquece que Deus, ele preparou algo melhor para nós. Muita gente, eles falam assim, eu vou jogar de acordo com as leis deste mundo. Se eu tiver que pisar em cima dos mais fracos, eu farei. Ninguém vai se preocupar comigo. Ninguém se preocupa comigo se eu não fizer isso. Mas a gente não pensa assim? Muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente fala, eu vou ajudar, a pessoa está precisando de mim, mas eu vou tirar de mim para dar para essa pessoa? Não, eu não vou fazer isso, né? E a gente acaba se tornando, ao invés de uma pessoa com o coração mais puro, entregue totalmente a Deus, às vezes eu fico analisando assim Jesus, né? Como ele fazia. Às vezes eles, naquela época, eles sofriam muito, eles passavam fome, passavam dificuldades, né? Comida era escassa, não é como a gente tem fartura hoje. E o Espírito de Profecia fala que Jesus, ele deixava de comer para dar para outras pessoas. E eu me sinto muito egoísta, muito, às vezes. Porque eu penso, eu faço 3 refeições por dia. E às vezes a gente não tem coragem de tirar um pouco da gente para a gente ajudar alguém. Então, que vem dizendo que há uma alternativa melhor, uma decisão melhor. Reconhecer que essa inquietude em relação às coisas não estarem boas é uma forte evidência de que deve haver algo melhor. Existe algo melhor. Ele diz, eu nunca vi, então, como explicar que existe algo melhor. Como procuro algo que ainda nem vi? Como é que sinto que este não é o meu lugar? Que anseio por coisas deste mundo anseio por coisas deste mundo que esse mundo não foi capaz de me dar. Como é que eu me imagino em um lugar que dizem ser impossível de existir? Você já pensou nisso? Existe um lugar impossível que a gente não... Você já parou para pensar no céu, um lugar onde não existe dor, não existe fome? Para a gente isso é uma utopia, é como assim? A gente não consegue, a Bíblia mesmo fala, nem olhos viram, nem ouvidos não ouviram, né? Então, a gente não tem como a gente compreender, e às vezes a gente fica apegado às coisas aqui deste mundo, a gente vê tanta dor, tanto sofrimento, e a gente quer viver aqui, a gente faz planos para o futuro. Eu quero me casar, eu quero ter filhos, a gente faz planos para este mundo, mesmo esse mundo estando do jeito que está. Eu ainda quero viver aqui. Então, a gente se pergunta, o que é o céu? O paraíso? Será que o céu é uma invenção? Será que o céu é real? Por que eu penso nessas coisas? Eu não as vivi e nem vi, né? Talvez nós tenhamos desistido de acreditar, mas é claro que podemos reconhecer que algo não está certo neste mundo. E certamente haverá algo melhor.
Sim, há algo melhor. A eternidade largamente aberta diante de nós. Precisamos acreditar nisso. Nós precisamos do céu. Salomão, ele declarou que há tempo e oportunidade para tudo nesta vida. Há tempo para nos esforçarmos em nosso trabalho, inclusive para fazê-lo bem, né? Porém, isso não satisfará o desejo de cada ser humano de transcender, de continuar existindo, de continuar vivendo, né? Salomão, ele fala, viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A gente não consegue compreender, está em Eclesiastes 3, 10, 11. A gente não consegue compreender, se a gente parar para pensar em tudo que Deus fez por nós, em tudo que Deus faz por nós, a maravilha, uma criança gerada no ventre, uma flor que brota. Se a gente começar a estudar isso daí, a gente começa, igual hoje eu estudo psicologia, e a gente começar a mente humana, ela é muito complexa. As coisas, se você for estudar biologia, as coisas são complexas, a gente tenta explicar, a gente até, Deus nos abriu para conhecer, mas ainda tem muita coisa que a gente não sabe, muita coisa que a gente não conhece. Então, quando a gente olha para esse Deus, né, a gente vê essas obras maravilhosas que ele faz. Então, mas a gente não consegue compreender. Então, não é de nos admirar, né, que nós sintamos falta de algo, porque nós não fomos... Este mundo, ele está corrompido, né? Mas o bem ainda existe. O nosso trabalho árduo e honesto não consegue alcançar o que Deus colocou em nós, um desejo pelo eterno. Assim, este mundo, mesmo com suas belezas e maravilhas, não será capaz de satisfazer o anseio do nosso coração. Então, não é possível que esse mundo seja a única coisa que existe, na verdade. Não é assim que a gente pensa? Embora nem sempre nós estejamos dispostos a reconhecer isso. O apóstolo Pedro identificou aqueles que acreditam em Cristo como peregrinos. São viajantes que reconhecem um Pai, Deus justo, que não pode ser representado por este mundo de dor. É difícil compreender a Deus quando se tem em casa, às vezes, uma pessoa que nos prejudica, um pai, uma pessoa que a gente ama. E a gente normalmente olha para as pessoas e a gente quer conforto, quer carinho, e quando a gente não tem isso, a gente acaba atribuindo isso a Deus. Por que que o mundo sofre, né? Por que que nós sofremos? O apóstolo Pedro, desculpa, quando ele fala isso daí, que somos viajantes, que somos peregrinos, ele percebe que Deus, a quem eles aprenderam a amar, tem algo muito melhor, um lugar melhor. Estamos a caminho e ainda não está diante de nossos olhos, tudo que Deus preparou para nós. Jó é outro personagem que nem sempre esteve bem na vida. Ainda esperava, outra vida, uma vida melhor. Ele dizia assim, morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha vida, esperaria até que eu fosse substituído. Jó diz. Nem mesmo o sofrimento que ele experimentou apagou seu desejo pelo eterno. Por quê? Porque ele conheceu o amor divino em meio às suas aflições. Ele se apegou à fidelidade das promessas de Deus. A maravilhosa promessa da segunda vinda de Jesus também responde a esta profunda inquietude humana. Além disso, é a melhor resposta. Antes de ir à cruz, Jesus dedicou tempo para falar com seus discípulos sobre seus medos e dúvidas. Aqui ele fez algo que era para ressaltar que mesmo diante de cenários tão desanimadores como sua morte na cruz, eles poderiam ter esperança. Sua morte não seria uma derrota nem uma injustiça. Sua morte não deveria fixar neles a ideia de que tudo estava perdido. Em vez disso, ele os encorajou a olhar além da cruz. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, muitas moradas.
Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa é a nossa esperança. Este mundo triste, ele tem prazo de validade, assim como nossa vida. A nossa vida tem prazo de validade. Às vezes nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. Nós precisamos nos atentar para isso. Jesus pode voltar para nós a qualquer momento. Muita gente hoje, infelizmente, está perdendo a vida. Pessoas que acreditavam que iriam viver muito. A gente não sabe do amanhã, a gente não entende o amanhã, mas a gente pode ficar com essa promessa. Cristo, ele foi preparar um lugar. Ele foi preparar um lugar para mim, um lugar para você. Está triste aqui, está difícil, muito difícil. Ao ver esse provar e vede, eu me emocionei. A gente percebe que pais, né, estão perdendo seus filhos para a morte. Mas já pensou se a gente não tivesse esperança da volta de Jesus? Já pensou se a gente não tivesse essa esperança que Deus nos dá? De que ele vai voltar e que nós vamos nos reencontrar? É só um momento. Assim como nós temos a saudade de Jesus. Então, nós precisamos tirar disso conforto, né? Isso tem que nos confortar. Aqui é como se Jesus ele estivesse dizendo que a condição atual do mundo, que a morte dele na cruz, né? Para que isso, ele estava falando com os discípulos, né? Quando ele falou isso, para que eles não ficassem desanimados, que eles não ficassem perturbados, né? Que isso não perturbasse a mente dele, que eram coisas erradas que iam acontecer neste mundo, que estavam acontecendo neste mundo. E hoje ele fala para a gente não é enganado sobre isso. Deus fala das pestes, Deus fala da fome, Deus fala das guerras, rumores de guerras. A gente vê como Jesus está próximo de voltar. Isso deveria trazer alegria ao nosso coração. Nós focarmos no céu, nós focarmos que existe um mundo maravilhoso para nós e que nós queremos estar lá. Eu quero estar lá e tenho certeza que você quer estar lá também. Então, nós precisamos compreender e entender que, por mais que o mundo esteja como está, nós precisamos ter esperança, né? Tanto que Jesus, ele diz assim, ó, vocês podem sentir que este mundo não pode fazer nada para vocês e que já perderam a fé. Porém, podem achar que não há paz, não haverá paz nem descanso para suas vidas. Aqui estão rodeados de maldade, de pessoas iníquas, que inclusive me matarão, aqui Jesus falando, né, que inclusive me matarão na cruz e desejarão persegui-los, mas não se sintam angustiados. Há um lar de paz preparado para vocês, por isso eu voltarei e não esquecerei de você. Essa é uma promessa que Jesus fez para os discípulos e para nós. Os discípulos estavam angustiados. Então a gente percebe, a gente vê aqui que em todos os momentos da Bíblia, Deus deixou para que a gente compreendesse que não somos só nós que passamos por dificuldade. Não somos só nós que estamos vivendo nesse tempo de angústia, todos, desde que Adão e Eva pecaram. Desde Gênesis, o ser humano, ele busca o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? O que eu estou fazendo neste mundo? Por que eu sofro tanto? Deus prometeu, Deus tem tantas promessas para nós. Mas por quê? Eu busco a Deus, eu sirvo a Deus, eu faço a vontade de Deus porque eu sofro. A gente não fica se perguntando assim muitas vezes? Então, talvez por muito tempo você tenha sentido que falta algo, que deve ter algo mais. Às vezes você chega em casa, está feliz com sua família, mas ainda há algo em seu coração que indica que falta uma peça, uma parte de seu coração anseia por algo a mais, não é assim? Parece que tem um vazio, você anseia por paz, por justiça, amor perfeito. Há um tempo, há um lugar onde isso será uma realidade. E não está demorando. As coisas parecem estar demorando, mas Jesus, as coisas estão acontecendo, a gente está vendo aqui. E existe uma pessoa que é amor, que é paz, alguém que te espera. Você já tem um lar definitivo. Ele sabe quanto você sofreu, porque ele te entende e te conhece. Esse é Jesus.
Jesus passou tudo por nós, Jesus sofreu tudo por nós. Jesus ficou sozinho. Jesus sofreu solidão. Jesus pagou o preço do pecado por nós. Ele sabe tudo que você sente. Ele sabe que o teu coração está aflito, que o teu coração está machucado. Infelizmente, é difícil compreender a dor de quem está perdendo os familiares. É muito difícil. Mas Jesus conhece a sua dor. Jesus sabe. Mas tem esperança. Isso daqui não é o fim. Não deixe que este mundo apague seu anseio, sua esperança de um mundo melhor. Porque este mundo melhor já existe. Jesus o preparou e em breve voltará para te levar, para estarmos todos juntos com ele. Jesus disse, voltarei para que onde eu estou estejais vós também. Essa é a promessa do nosso Salvador. Nós precisamos dessa paz que só vem de Deus. Jesus, ele supre todas as nossas necessidades. E hoje, ele lhe oferece paz, algo muito melhor e uma vida para sempre. Nós precisamos estar preparados, hoje mais do que nunca. A nossa vida, a gente nunca soube, e agora muito menos, a gente vive com medo, essa pandemia, ansiedade, a gente sai, a gente não sabe se vai voltar para casa. Então, nós precisamos dessa paz, nós precisamos de Jesus, e só essa paz só Jesus pode nos dar. Somente Ele, somente o nosso Cristo. Você hoje que se sente oprimido pelos problemas atuais, você acredita que não vai conseguir vencê-lo e se sente depressivo às vezes? Eu quero te dizer que não foque em seus problemas. Não fique se lamentando por ter que passar por situações difíceis e desesperadoras, pois isso não te ajuda em nada. Nós temos que lembrar que Deus, ele está sempre ao nosso lado. Quando a gente coloca na nossa mente pensamentos, quando você começa a pensar, né, isso a psicologia ensina bastante, tenho aprendido muito, que você tem que desfocar o teu pensamento. Porque quando você começa a pensar nessas coisas ruins que acontecem, eu não tenho televisão em casa, e procuro não ficar assistindo notícias terríveis que estão acontecendo por aí. Eu sei que Jesus está voltando, eu preciso me preparar, me preparo, eu leio, né? Então, eu busco me preparar com Deus e evito estar vendo as coisas que estão acontecendo. Não assisto o jornal, não faço as coisas. Aí vocês podem pensar assim, nossa, Raquel, você está vivendo fora. Não. Ellen White, ela diz assim, para a gente não se acostumar com as coisas desse mundo. E quando você começa a olhar, por exemplo, você vê jornal, as pessoas estão morrendo, isso você passa a acostumar com isso. Aí você olha, você fala assim, ah, bom, morreu mais um lá. Ah, tá comum, tá normal, isso passa a ser comum para a gente. Então a gente não pode se conformar com este mundo. Cristo, Deus, ele diz, está escrito na sua palavra, não vos conformei com esse século. Cada século que a gente está vivendo traz os seus males. Não podemos nos conformar. Ah, não, mas isso é normal. Ah, roubaram um vizinho ali. Não, mas isso é normal. Ah, aconteceu isso. Não podemos entender que isso é normal. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos. O nosso mundo é o céu. E é para lá que nós queremos ir. Nós precisamos viver aqui como se nós estivéssemos lá. Será que no céu, se você vê alguém, as pessoas do céu, os anjos, quando vem uma pessoa caída, o que passa no coração dessa pessoa? Sabe, quando a gente passa pela cidade, que a gente vê pessoas na rua, isso não é o nosso mundo, nós não somos daqui, não é assim que tem que ser. Então, olha para o mundo como o que está acontecendo no mundo. Isso não é normal, mas se regozije porque o nosso Jesus está voltando. É difícil, Raquel, é difícil falar isso. Você fala isso, você já perdeu alguém? É difícil falar isso para uma pessoa que perdeu um pai, que perdeu uma mãe, que perdeu um filho. Mas lembre-se que foi Adão que falou, olhe na morte misericórdia. Quando eu olho para algumas pessoas que estão indo embora, que estão descansando, eu digo descansando nos braços do Senhor, que essa é a nossa esperança. Se ele descansou nos braços do Senhor, ele está melhor do que você, está melhor do que eu, que estamos aqui ainda. Nós temos que, a cada dia, lutar para vencermos.
lutar para nos mantermos com Deus, lutar para que a nossa vida seja conforme a vontade de Deus. Então, eu te digo hoje, viva conforme a vontade de Deus. Busque a cada dia esse lugar que tem preparado para nós o céu. Aqui não é o nosso mundo. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não são as nossas leis. As leis que regem esse mundo não são as leis do nosso país, do lugar para onde estamos indo. Se você acredita nisso, que existe um céu, que existe um Deus que cuida de você, que cuida de mim, viva. Nós precisamos hoje, mais do que nunca, viver o Evangelho. Mostrar para o mundo que nós somos de Jesus, nós somos diferentes. Estamos livres da dor? De forma alguma. Vamos sentir dor, vamos sofrer, a gente quer os nossos filhos, nossos familiares, nossos pais, marido, esposa ao nosso lado. A gente sente falta deles. Mas a gente tem que pensar uma coisa. Se eles se foram, se está difícil, desfoque do problema, porque senão a sua mente vai fazer com que você fique pior, você vai ficar deprimido, você não vai estar bem. Deus, ele te ama, ele quer o seu bem, pode mudar tudo. A gente precisa. Então, se você deseja hoje que Deus o tome pela mão, que o conduza em meio à dificuldade, se você quer dizer agora, neste momento, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou sofrendo, olha Jó, como Jó sofreu, não amaldiçoe seu Deus. Não lembre-se que não, a culpa do pecado e do mal não é de Deus, apesar de que muita gente fala, Deus é culpa de Deus. Não, Deus fez um paraíso lindo para o ser humano. Primeiro ele criou o paraíso para depois colocar o ser humano ali dentro. Mas a gente olha e culpa a Deus por tudo que está acontecendo. A gente tem que entender que neste mundo a maldade, infelizmente, tende somente a crescer. Mas que nós possamos ter a esperança de que Jesus está voltando o mais breve possível, orar por isso. E orar para que nós possamos estar lá também. Que esse vai ser o maior milagre. Nós estarmos com o nosso Deus. Precisamos viver cada dia como se fosse o último. Mas continuar trabalhando aqui, porque a gente não sabe quando vai ser o último dia da nossa vida. Então nós precisamos estarmos cuidando uns dos outros. Agora é o melhor momento para cuidarmos uns dos outros, para mostrar a Deus o quanto nós o amamos e quanto nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero fazer uma oração com vocês agora. E quero pedir que você entregue seu coração a Deus. Que por mais dor que você esteja sentindo, vamos fazer como Jó. Jó, ele estava focado na dor dele. Enquanto ele estava focado na dor dele, ele não conseguia ele não conseguia ver o que estava acontecendo com os amigos. E depois que ele parou e passou a orar pelos amigos, né? E às vezes a gente faz isso, a gente foca na nossa dor. Vamos ver que tem muita gente sofrendo, não somos só nós. A gente tem essa tendência de olhar e falar, não, só eu sofro neste mundo. Não, todo mundo sofre. Então vamos focar no outro também, porque isso vai aliviar um pouco o nosso coração. Tendo a certeza de que Deus é comigo, Deus é contigo, e que somos instrumentos na mão de Deus para diminuir a dor do outro. Que Deus possa nos ajudar, e eu gostaria de pedir que fechassem os olhos agora para que nós possamos orar. Oremos. Querido Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome por este santo dia que o Senhor nos concedeu. É um dia lindo, um dia maravilhoso que está lá fora, Senhor. Porém, ó Deus, muitos estão com o coração partido, muitas pessoas sofrendo. Senhor, sabemos que não somos os únicos. Não é o único momento da história que isso acontece. Em muitos outros momentos aconteceram. Mas sabemos que este mundo está se findando, Pai. Desde 1845. Nós estamos esperando a volta de Jesus. Paizinho querido, sabemos que está no Santíssimo, no Santo dos Santos, intercedendo por nós. Sabemos que chegará um momento que o Senhor dirá que está tudo consumado e que voltará para nos salvar.
que está tudo. Pai, por favor, Deus, ajude-nos a estar preparado a cada dia, Senhor. Este mundo não tem nada de bom, por mais lindo que seja, por mais que coisas lindas existam. Que nós possamos estar focados no céu, Senhor. Que possamos cuidar daqueles pequeninos que estão piores muitas vezes do que nós. E muitas vezes nós focamos no problema, focamos em nós. E esquecemos, Pai, de que precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos, Senhor, buscar a salvação diariamente. Nós ficamos correndo para lá e para cá, em busca de trabalho, estudo e tantas outras coisas. Senhor, esquecemos de Ti. Às vezes mesmo na igreja, Senhor. Temos muitos cargos, fazemos tudo, mas esquecemos do principal, que é estudar a Tua palavra, buscar a Tua presença diariamente. Porque sem Ti nada neste mundo, Pai, nada é bom. Tu és o ar que respiramos, Senhor. Sem Ti não somos nada. Temos a esperança, temos a fé de que em breve voltará e nos levará para um lugar maravilhoso. Querido Deus, seja conosco neste dia, seja conosco de agora em diante, a cada dia. Se tem alguém aqui, Pai, neste momento, que está distante dos Teus caminhos, que possa voltar para o Senhor, Deus. Que possa entender que o mal não é culpa sua, mas que o Senhor permite, porque nós temos o livre-arbítrio. Eu posso fazer maldade, e nem por isso o Senhor vai me destruir, porque o Senhor me ama, mesmo sendo mal. Pai, por favor, Deus, ilumina nossa mente, ilumina nossa vida, Senhor. Dá-nos sabedoria dos altos céus, compreensão, para que possamos entender que em breve Jesus voltará e acabará com tudo isso, com toda essa dor, com todo esse sofrimento. Paizinho querido, às vezes nos enganamos, achamos que as coisas vão melhorar, sendo que a Tua palavra diz que a tendência é piorar. Dá-nos, Senhor, força, dá-nos, Senhor, capacidade para compreender. A nossa mente é limitada, Senhor. Nós não compreendemos o céu. Os discípulos não compreenderam as palavras do próprio Jesus. E nós continuamos aqui, Pai, sem compreender a Tua palavra. Muitas vezes sem entender que precisamos, Senhor, obedecer. E que esse obedecer não é porque o Senhor é um Deus tirano. Não. A gente percebe que tudo que o Senhor pede para que obedeçamos é para o nosso próprio bem. É para amar o nosso próximo. Porque quando amamos o nosso próximo também nos ama. Dificilmente teria guerra se nós nos amássemos uns aos outros, se nós buscássemos entender uns aos outros, Senhor. Paizinho, nos ajuda a ser pessoas diferentes. Nós queremos um mundo diferente, mas que essa diferença comece em mim. Que eu possa fazer a diferença, que eu possa ser tolerante, que possamos ser, Pai, resilientes. Precisamos de tudo isso. Pai, cura nossa mente, Senhor. A nossa tendência é para o mal. A nossa tendência é focarmos em nós mesmos e ficarmos chorando, sofrendo por aquilo que aconteceu com nós, sem olharmos para frente e ver as pessoas também que estão chorando aí pelo mundo, que estão sofrendo, que estão com dor. Pai querido, ajude-nos a fazermos e a vivermos segundo a Tua santa vontade, Paizinho. Ajude-nos, Senhor, a nos unirmos cada dia mais, a segurarmos uns nas mãos dos outros sem julgamento, mas possamos buscar as pessoas feridas, aquelas que estão com dificuldades no relacionamento, no casamento, aquelas que estão sozinhas, aquelas que... Pai, por favor, é tanta coisa ruim que acontece, mas o Senhor nos colocou aqui, Senhor, para fazer diferença nesse mundo, para sermos luz para este mundo escuro. E o mundo lá fora está no escuro, Pai. Precisamos brilhar. E eu te peço, Deus, que possamos refletir o sol da justiça, que possamos ser pessoas íntegras, assim como foi Jó, que mesmo em meio à dor e sofrimento, possamos, Senhor, levar a paz,
levar alegria, levar o pão, Pai, para aqueles que passam fome, muita gente desempregada. Não entendemos o porquê de tudo isso, Senhor. Mas o Senhor nos colocou aqui para sermos diferença, para fazermos a diferença nesse mundo e como seus filhos. Que nós possamos ser anjos, ó Pai. Que possamos ir, que possamos salvar, que possamos alcançar pessoas para o Teu reino. Obrigada, Deus, por nos dar esse privilégio. Obrigada, Senhor, por nos permitir conhecer a Tua vontade, conhecer esse Deus maravilhoso, que cuida de nós como um bebê indefeso, mas que o Senhor segura em Teus braços. Obrigada, Senhor. Seja conosco nesse dia, seja conosco no restante dessa semana que se inicia, está findando hoje com o Teu santo dia, mas que possamos nos apegarmos cada dia mais a Ti e termos a esperança, Senhor, a esperança de que em breve Cristo voltará e que nós possamos agora buscar pessoas para que elas possam também ter essa certeza no coração e sabermos que essa breve momentânea dor e sofrimento vai passar e logo estaremos em Teus braços de amor e somente lá teremos todas as respostas. Muito obrigada por essa esperança. Muito obrigada, Senhor, por nos dar a Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Seja com cada um, Pai, com cada uma dessas pessoas da igreja de Vila Formosa e outras pessoas também que estejam ouvindo. Que elas possam ter a certeza no coração de que o Senhor as ama, de que o Senhor tem elas no coração, tem elas em suas mãos. Que o Senhor morreu por cada um de nós. Seja conosco, é o que eu te peço e agradeço. Em nome e por amor de Jesus, Senhor. Amém.